É o oposto do que os espiritualistas e esotéricos e religiosos falam. Que é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Como Francisco de Assis supostamente disse. Será que ele disse? Existe todo um engano por trás disso. Morrendo, ninguém vive para a vida eterna. Nem Jesus Cristo disse isso. É um crime, né? Quem diz isso, na verdade. Jesus dizia, Emmanuel, a vida, dor, alegria, sofrimento, experiências, Egoísmo, emoções, tudo que a gente passa aqui na Terra, esse gelo vai começar a derreter. Nossa, interessante. Só que será que o derretimento do gelo significa morrer? E o feixe de luz que está aprisionado no gelo se desprende como espírito e vai embora? Ou o derretimento do gelo, na verdade, é uma conversão da energia sólida para uma energia líquida, gasosa? O gelo deixa de existir? Mas perdemos o gelo ou o gelo se transforma em água? A água a gente perde a condição líquida ou o estado líquido se transforma em gás, gasoso? Mas tem a possibilidade do gelo não derreter? No sentido, a pessoa não querer buscar a verdade, o autoconhecimento, querer continuar refém dessa matrix do começo da nossa live e perder a chance de a água do gelo virar gás e ele, de fato, se conectar com o sol? Tem. Podemos ficar aqui congelados o tempo todo. O que acontece é que, nessa condição congelada, nós ficamos aprisionados nessa realidade. E digamos que a morte nada mais é do que você pegar esse gelo e levar ele para uma outra realidade paralela que seria o mundo espiritual da Terra, e continua igual, ele não muda. Continua sendo a mesma pessoa que ele é, a mesma consciência, o mesmo estado de evolução. Mas ele precisa voltar para uma condição que ele estava, tendo o corpo físico novamente. Isso explica a reencarnação. Perfeito. Porque o espírito não conseguirá evoluir sem o corpo. Porque o corpo precisa da dor e do sofrimento Da experiência. Da experiência de dor e sofrimento. Das emoções. E das emoções. Sem o corpo, nós não temos emoção. É aqui que vivenciamos as emoções. Isso que vai derreter o nosso gelo. O nosso aprendizado. Ou seja, converter a energia física, densa, material, em uma energia mais acelerada, mais dimensional do que material. Então, nós estamos num corpo porque nós, como seres dimensionais no passado, quando viemos para cá, perdemos o corpo original que nós tínhamos. Então, o nosso espírito, ao desencarnar, voltamos dentro desta biotecnologia, que é a raça adâmica, para utilizar esse corpo como veículo. Ou seja, usamos outra máquina, outro corpo. E esse corpo adâmico foi manufaturado por inteligências superiores, por seres dimensionais que não estavam aqui perdendo o corpo, mas que vieram para cá para colaborar na criação de uma nova raça que daria a possibilidade de muitos seres encarnarem nessa biotecnologia, que é esse corpo, para que eles pudessem voltar. Esse é o motivo de ser assim aqui na Terra? Exato. Era essa a minha dúvida. Sim. Esse mundo e esse corpo que nós estamos utilizando é a única saída que nós temos dessa realidade. É o oposto do que os espiritualistas e esotéricos e religiosos falam. Que é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Como Francisco de Assis supostamente disse. Será que ele disse? Existe todo um engano por trás disso. Morrendo, ninguém vive para a vida eterna. Nem Jesus Cristo disse isso. É um crime, né? Quem diz isso, na verdade. Jesus dizia, Emmanuel, a vida eterna é vida eterna, não morte eterna. Se você for estudar ali, realmente, mesmo os evangelhos estão aí manipulados pelos homens hoje, né? Ali tem muitas passagens que ele diz categoricamente, vocês viverão e vão, inclusive, passar pela ressurreição em corpo. O corpo alcançará o estado glorificado. O que é isso, na verdade? É a gente conseguir evoluir, não só espiritualmente,
mas evoluir também com este corpo, para que este corpo e o espírito consiga atingir uma frequência tão alta que nós alcançaremos a imortalidade física e, ao mesmo tempo, conheceremos as chaves e os segredos para essa passagem dimensional e regressar para as dimensões que nós viemos. Ou seja, ele nunca falou que o corpo vai deixar de existir, certo? Então tem essa linha de raciocínio que o corpo vai virar pó, né? E somos espíritos. Então o espírito vai continuar por aí. Na verdade, como somos seres extradimensionais, o nosso corpo ele vai continuar existindo, só que em dimensões diferentes. Exatamente. A única maneira da gente se libertar dessa matrix, imagino que junte com tudo isso, né? Sim. A única maneira de a gente se libertar desse sistema é a gente evoluir para uma dimensão com uma frequência mais elevada. Seria isso. Exatamente. E essa frequência mais elevada não é apenas você cuidar do espírito, ou do autoconhecimento, ou de uma iluminação espiritual, de uma expansão de consciência. Isso é consequência da nossa vida aqui, da jornada evolutiva aqui, das experiências que temos aqui. O espírito ele vai alcançar cada vez mais a consciência, a sabedoria, a nobreza. Isso faz parte da vida, ou das vidas, né? Agora, será mesmo que nós vamos nos libertar após a morte através de uma ascensão espiritual? Nós perguntamos isso. E eles disseram, sim, você até alcança uma condição de ascensionado, que muitos chamam de ascensionado. O que são esses seres? São aqueles seres que passaram por muitas experiências aqui, realmente evoluíram muito espiritualmente, não tem mais nenhum tipo de pendência aqui na Terra, e esses seres ficam em uma dimensão espiritual, nessa realidade ainda aqui, digamos que é uma realidade paralela, próxima aqui da Terra, mas numa frequência superior, num nível superior dessa realidade. E eles não precisam mais regressar, porém eles não têm para onde ir. Eles continuam lá, trabalhando lá, e não tem como passar para outras dimensões, a não ser que eles decidam, por livre e espontânea vontade, por compromisso, voltar para cá, reconstituindo um corpo. Ou através de algum tipo de procedimento que é muito superior à reencarnação, porque existe essa possibilidade, ou através da própria reencarnação. Eles decidem. Esses seres seriam os avatares? Ou Jesus, Buda, Krishna? Quem morreu, sim. Estes grandes mestres que morreram e que conseguiram alcançar uma frequência mais alta são ascensionados. Então eles ganham uma regalia, uma condição. Eles não ficam mais presos nesse ciclo reencarnatório. Isso é real. Só que muitos acham que essa é a libertação. E não é. Porque, na verdade, um dia eles vão ter que voltar e um dia o corpo precisa ser reconstituído para uma nova vida, para que nós voltemos a ter aquele modo de vida e o treinamento e o conhecimento que tínhamos na época do Egito, na época dos Maias, na época de grandes civilizações muito mais antigas, como Ratanabá, no qual a humanidade tinha esse conhecimento e todo mundo sabia que o objetivo de estarmos aqui era evoluir, passar pelas experiências, aprender e sair daqui em algum momento para outras dimensões. Vivos e não morrendo. Não existia morte. Morte é algo recente. Nós vivíamos mais de 5 na história mil anos. Do mundo, né? Sim, era normal a gente viver 3 mil, 4 mil, 5 mil anos. Esse corpo é projetado para viver milhares de anos. Só que nós estamos quebrados, nós estamos adoecidos aqui. Houve uma manipulação genética que prejudicou esse processo aí todo. Mas o que acontece? Todas as grandes pirâmides do mundo, as construções escalonadas, esses grandes monumentos, eram as bases que nós chamamos de transmutação, que eram os pontos na Terra que foram construídos sobre vórtices de energia mais ativos na malha magnética da Terra, que favorecia esse processo de atingir essa
frequência de abertura de portais através de uma energia mais acelerada, no qual poderíamos, em certo momento, se nós estivéssemos preparados fisicamente e espiritualmente, para voltar. Ou seja, esse é o propósito das pirâmides? Sim. É o único propósito das As pirâmides. do Egito, dos maias? Desde todos? que a pirâmide esteja num vórtice ativo Aham. no período histórico. Ah, entendi. No passado, as pirâmides do Egito, do México, em outros locais da Terra estavam ativos. Hoje não estão mais ativos, porque a malha magnética vai mudando de posição. E a Terra também tem um certo deslocamento que, de tempos em tempos, as bases ativas que gera essa frequência muda de lugar. E a Ratanabá, que é a tal da cidade, eu falo tal porque foi como as pessoas falaram, cidade perdida na Amazônia, brasileira, Sim. certo? Ela é uma pirâmide também entre os estados da Amazônia, Pará e Mato Grosso, correto? Existe muitas coisas ali. Ainda é um vórtex de energia? Ainda ali? é, Ah, ainda tá. é, está sendo reativado nesses momentos, porque ali foi a primeira grande base, a primeira grande civilização da Terra no passado. Conhecida pelos Murius. A capital do mundo, né? Exato. Pelas nossas pesquisas e informações que tivemos, nós confirmamos isso. Que na Amazônia foi onde tudo começou, aqui na Terra. Não foi lá na África, Oriente Médio, enfim. Foi aqui. A Amazônia brasileira, nossa região aqui, tá? Depois foi expandindo para outras partes do mundo. Inclusive, todas as construções em pedra no mundo inteiro, América do Sul inteira, foram consequências dessa civilização na Amazônia, que foi se expandindo. Até chegar na Turquia, Grécia, atravessou oceanos. Inclusive, você foi lá, certo? Que eu Sim. vi você junto com a Dáquila Pesquisas. Na né? verdade, nós não acreditávamos na época, quando identificamos essa possibilidade, porque era algo absurdo pra gente. Mas até parece que tem algo na Amazônia. Como? Aquilo lá é imenso. Ninguém encontrou nada até hoje. Até que recebemos indicações dos nossos parceiros. Parceiros, eu digo, os nossos amigos, né? Das estrelas, os seres Superiores. dimensionais. Eles disseram, procurem na Amazônia o local tal, tal, tal. Na região tal. Deem um pulinho lá, vejam o que vocês encontram. Dito e feito. Só que eles não deram as coordenadas 100%. Nós tivemos que encontrar. E encontramos algo surpreendente, que foram as quadras. Aquelas avenidas e blocos imensos que estão soterrados lá. Sobrevoamos, mostramos, né? Sim. Viralizou na época e virou motivo até de piada. Ninguém acredita até hoje, infelizmente. Mesma coisa está ali escancarada nas imagens. Mostramos e ninguém quer dar atenção a isso. Por que será? Sim. Né? Inclusive, eu vi que você, assim, para quem tiver curiosidade, depois vai lá no canal do Rafa, tem ele entrando no avião, né? Adentrando no meio da floresta, né? Né? E fazendo os takes de cima do avião, realmente blocos, né? Sim, nós fomos com uma equipe. No dia do sobrevoo, eu não pude estar dentro do avião, mas eu estava com a equipe que pegou o avião e foi. Mas eles vieram com as filmagens, eu estive próximo ali à região das quadras, né? Cheguei bem próximo, ficamos numa aldeia, uma etnia dos tucanos, na época, e tivemos muitas informações. Inclusive, eles conhecem tudo aquilo lá, eles sabem o que existe lá. Tivemos, assim, confirmações nessa parceria com as etnias, que rende frutos até hoje, né? Eles são seres maravilhosos, né? Que foram deixados de lado pelo nosso sistema aí. Então, eles confirmaram a presença de Ratanabá para nós. É impressionante como os arqueólogos e os pesquisadores acadêmicos negam, né? Trabalham para o sistema, eles não querem que essas coisas venham à tona. Porque isso vai desmoronar toda a narrativa convencional. E a narrativa convencional quer apresentar uma história mentirosa para mantê-los na Matrix. E nós estamos trazendo Ratanabá porque Ratanabá é uma das peças que vai conectar com todo o conhecimento ancestral que vai trazer essas verdades, inclusive sobre os seres dimensionais, sobre tudo isso. Está tudo conectado. Parece que são peças soltas, mas não, está tudo interligado. Tudo faz parte do mesmo caminho de compreensão da verdade, como eu disse, que vai se descortinando, né? Qual que é a importância, então, de Ratanabá hoje
para a humanidade? O que ela pode revelar para a gente? Olha, muita coisa. Por ser a primeira grande civilização que foi soterrada, porque muitas das construções, tecnologias e as pessoas que viviam lá foram pegas de surpresa por uma grande inundação. Em certo momento, não só uma, várias, né? Mas teve uma em específico que ficou conhecido como o Grande Dilúvio na Terra, que varreu toda a região amazônica. Muita água entrou lá e soterrou tudo. A floresta veio nascer depois, né? Foi plantada, na verdade, lá. Isso há milhares de anos atrás. Milhares de anos atrás. Imagina o que tem soterrado lá. Nós identificamos uma profundidade ali de 300, 200 metros para escavação. É complicado, não é fácil assim. Mas imagina, a gente não pode sair cavando, escavando e desmatando. Não, existem leis, nós seguimos exatamente tudo que tem que ser seguido diante das normas e regras da nação. Existe toda uma permissão que precisa ser dada, né, pelo governo, pelo IPHAN, para essas pesquisas, e a gente respeita, a gente está esperando justamente que tudo seja feito da melhor forma, de forma oficial, séria. Transparente. E Dáquila, os pesquisadores querem colaborar, porque essa descoberta de Ratanabá vai ser maravilhosa para o Brasil e para o mundo. Porque o que tem ali, não só de conhecimento, mas de tecnologia, de riquezas, vai mudar a história da humanidade, vai mudar a condição da vida aqui na Terra. Ainda tem coisas acontecendo lá? Sim, porque não existe só o lado físico, né? Existe a parte extrafísica, existe a parte dimensional, mas fisicamente dizendo, aqui no concreto mesmo, tem muita coisa, tecnologia, tem uma biblioteca em pedra. Olha... A gente pode avançar em várias áreas da humanidade. Recentemente, os pesquisadores de Dáquila, o presidente Urandir descobriu numa caverna junto com a Fernanda, eles encontraram uma galeria na região, lá próximo daquelas quadras, e identificaram crânios alongados nessa caverna. Esqueletos. Muitos esqueletos e crânios alongados. Filmaram, nós temos esse registro, e estão só esperando o momento certo para revelar essa descoberta, né? Que precisa de uma certa liberação para isso. Então, nós até publicamos isso no canal, né? Esses crânios, que aparentemente são seres que morreram naquele local por algum motivo e não eram humanos. E como é que a ciência vai explicar isso? Como é que os acadêmicos, os arqueólogos vão explicar isso, né? Eles negam. Eles nem querem saber. E tem outras civilizações na América do Sul, né? Não é só no Brasil. Sim. Tem em outros locais também? Existiram muitas civilizações, só que todas elas eram conectadas a Ratanabá. Ratanabá era o centro, era a capital de toda essa civilização, ou melhor, esse império que se espalhou pela Terra. Como se fosse Roma. Sim, eram vários reinos. Mas devido às mudanças da Terra, os ciclos da Terra, aconteceram muitas hecatombes, cataclismos, mudanças climáticas. Isso foi alterando e muitas coisas foram destruídas também por alguns grupos que chegaram aqui no passado, né? Inclusive os Anunnaki, que vieram para cá e exploraram esse mundo e mudaram muitas coisas aqui, que existiam aqui. Você acha que tem o conceito de governo oculto, né? Você acha que, se você puder explicar para as pessoas o conceito de governo oculto e por que eles querem manipular a realidade para nós? Governo oculto significa a existência de um sistema e de lideranças humanas e não humanas por trás do que a gente entende como governo que se apresenta. Então nós vemos as nações, os grandes países, os líderes políticos, presidentes, primeiros-ministros, reis, rainhas. Tudo isso é fachada. São apenas laranjas representantes de um outro governo, de uma elite mundial, que trabalha nos bastidores desses que os representam aqui. Tá por São trás. Os donos do mundo. Exatamente. São os donos do mundo. Eles não aparecem. E por trás dos donos do mundo, existe um outro grupo que fica ainda mais oculto, porque eles não conseguem nem sobreviver aqui na superfície da Terra, e eles vivem em bases subterrâneas em várias partes do mundo aqui. Eles estão em outras dimensões também? Não. Estão nessa dimensão. São físicos como nós. Só que são gigantes, têm uma aparência totalmente diferente da nossa, são bem altos, né? E têm um crânio alongado, conhecidos como Anunnaki. Eles estão aqui até hoje, então. Estão. Muitos morreram, muitos foram embora e alguns estão aqui até hoje porque
governam esse mundo com os seus grupos. Seus impérios, seus reinados, suas nações, seus laranjas, seus representantes aqui em cima. Mas eu achei que os Anunnakis eram do bem. Eles não são... Eles não querem a nossa evolução. Alguns Anunnaki já têm uma compreensão maior. Estão mudando um pouco a concepção. Alguns poucos, principalmente ligados ao Enki, que é um dos filhos de Anu. Pelo que a gente compreendeu até agora, ele vem fazendo um trabalho, já compreendeu já há milhares de anos que deve colaborar com a raça humana e não prejudicar a raça humana. Mas ele também quer o poder. Ele é poderoso. Ele é um deus.